Para abrir uma comissão geral sobre as perspectivas para o setor cultural, nada melhor que um cantor popular que também foi ministro da pasta. Gilberto Gil mandou música da Europa, onde faz uma turnê. Se vira mundo virado, na ronda das maravilhas, cortando a faca e facão, os desatinos da vida, gritando para assustar. Essa resistência, essa ação e essa dedicação que fazem a gente ter energia suficiente para dessa tribuna, desse plenário e nos diversos fóruns e nas ruas também, a gente conseguir manter bem alta essa agenda, essas bandeiras, essas pautas, essas lutas. Nós temos que aprovar a Lei Aldir Blanc II, nós temos que acabar de regulamentar o Sistema Nacional de Cultura, que foi relatado pela deputada Benedita, nós temos que aprovar a Loteria da Cultura, nós temos que aprovar Paulo Gustavo, que vem do Senado. Outro ex-ministro da Cultura preferiu falar. Nós temos um governo que se declara inimigo da cultura, em guerra com a cultura, tem procurado prejudicar de toda maneira todas as conquistas culturais, extinguir o Ministério da Cultura, estão demolindo a Fundação Palmares, uma instituição estratégica encarregada de valorizar a contribuição dos afrodescendentes e dos que vieram escravizados para o Brasil. E que essas leis, tanto a Lei Aldir Blanc como a Lei Paulo Gustavo, sejam leis efetivadas e como se fosse, de fato, uma condição de que nós também temos direito, a acessar os recursos pensados para o futuro. Hoje mesmo, o secretário nacional de Cultura baixou a portaria número 44, que proíbe a exigência do passaporte de vacinação para projetos incentivados pela Rouanet. Além de ser um ato completamente contra a orientação da ciência, estimula o afastamento do público, provocando esvaziamento dos espaços, exatamente no momento de retomada e reabertura dos equipamentos culturais com 100% de suas ocupações. Sobre isso, nós já entramos com um projeto de decreto legislativo para derrubar essa medida. É o PL 978. A representante dos secretários de Cultura dos estados ressaltou as leis que foram aprovadas pelo parlamento durante a pandemia para ajudar o setor cultural. Esta casa respondeu ao apelo da classe artística, aprovando praticamente por unanimidade, em curto prazo, uma lei que foi fundamental nesse período de crise, a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc foi uma grande conquista da sociedade brasileira. Nesse momento tão grave de crise sanitária, econômica e social, foi a maior descentralização de recursos já ocorrida na história das políticas culturais do país. Com uma visão diferente, deputados da base apoiaram a política cultural do governo. A questão de outras coisas que envolvem a política do governo é exatamente a questão de que milhões de reais foram repassados para programas culturais na Lei Rouanet, que era uma coisa totalmente descabida em relação àquilo que o Brasil verdadeiramente é. Nós não podemos respirar cultura, comer cultura, beber cultura. A cultura faz parte da história de um povo. E ela deve ser respeitada, deve ser preservada. Mas depois de nós sairmos dos anos que nós, eu digo nós brasileiros, nos anos de governos anteriores que tivemos até que iniciou em 1º de janeiro de 2019 o governo que agora está no poder, havia coisas na cultura que teria que mudar. E a visão do governo foi fazer o quê? Acabar com o Ministério da Cultura, colocar o Ministério da Cultura dentro do Ministério do Turismo. Se trouxe prejuízo ou não é uma questão de ideologia.